a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Ventania para o exercício de 2014. Deixo a palavra livre para o vereador que queira discutir sobre a promoção em questão. Solicito o competente plenário por voto nominal se favorável ou não à promoção em questão. Vereador Antonella. A favor. Vereador Gabriel. Favorável. Vereadora Maria Hilda. Favorável. Vereador João Maria. Favorável. Vereador Ayrton. A favor. Vereador Isaías. A favor. Vereador Luiz Adesir. A favor. Declaro aprovado em primeira e única discussão e votação o projeto de lei número 021/2014, por unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário da Mesa Executiva que efetue o respectivo autógrafo de lei e encaminhe ao senhor prefeito. Proposições para a primeira discussão e votação. Projeto de lei número 018/2014, de autoria Executivo Municipal, projeto esse que institui o programa de recuperação fiscal de crédito tributário do município de Ventania, Refis. Deixo a palavra livre para o vereador que queira discutir sobre a promoção em questão. Nós temos que. Eu fiz o Luiz Mário, nós temos que continuar a sessão se não tiver aí. Está lá ainda? Luiz Mário? Não. Tá? Ah, então vamos continuar. Tem que continuar a sessão. Solicito o competente plenário por voto nominal se favorável ou não à produção em questão. Vereador Antonella. A favor. Vereador Gabriel. Favorável. Vereadora Hilda. A favor. Vereador João Maria. A favor. Vereador Ayrton. A favor. Vereador Isaías. Favorável. Vereador Luiz Adesir. Favorável. Vereador Luiz Mário. Favorável. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 018/2014, por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 019/2014, de autoria do Executivo Municipal. Projeto esse que dispõe adesão do município de Ventania ao programa de recuperação de crédito das prefeituras municipais para parcelamento e endividamento da prefeitura do município junto à Companhia de Saneamento Básico Sanepar, com referência até 2012. De 12 de 2012. Deixo a palavra livre para o vereador que queira discutir sobre a proposição em questão. Vereador Ismário, solicito o competente plenário, por voto nominal, se favorável ou não à proposição em questão. Vereador Ismário. Favorável.
Vereador Luiz Aldezir. Favorável. Vereador Isaías. Favor. Vereador Ayrton. Favor. Vereador João Maria. A favor. Vereadora Hilda. Favorável. Vereador Gabriel. Favorável. Vereadora Antoniana. A favor. Declaro aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 019, por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 020/2014. De autoria do Executivo Municipal, projeto esse que altera o inciso 3º e o inciso 4º do artigo 2º do inciso 6º do artigo 3º da Lei 611 de 2 de maio de 2013. Deixo a palavra livre para o vereador que queira discutir sobre a proposição em questão. Solicito o competente plenário por voto nominal se favorável ou não à proposição em questão. Vereador Ismael. Favorável. Vereador Luiz Aldezir. Favorável. Vereador Isaías. Favor. Vereador Ayrton. Favor. Vereador João Maria. Favor. Vereadora Hilda. Favorável. Vereador Gabriel. Favorável. Vereadora Antoniana. A favor. Declaro aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei número 020/2014 por unanimidade dos presentes. Solicito o primeiro secretário do Executivo que elabore a respectiva autógrafo de lei e encaminhe o seu prefeito. Solicito o primeiro secretário da Executiva que efetue a inscrição dos vereadores para o uso da palavra. Declaro aberta a fase da explicação pessoal. Solicito o primeiro secretário da mesa executiva que efetue a chamada dos vereadores escrito para a explicação pessoal, onde cada vereador tem 5 minutos para o uso da palavra. Vereador Antoniano. Boa noite a todos. Na sessão passada, eu falei com relação ao contrato da servidora Josiane Almeida Bueno, a mulher do Éder Lara, né? E hoje eu vou repetir que a coisa está ficando pior do que nós possamos imaginar. No decreto 037 de 2013, ela foi nomeada coordenadora da pré-escola Tia Chiquita. E ela tinha o número de matrícula 8.841. Aí, em abril, ela foi exonerada do cargo, porque o prefeito precisou dar um cargo para o marido. Aí ela foi exonerada e contratada pela empresa Delgado, a qual entrou na licitação para quê? Para segurança e auxiliar de serviços gerais. Aí, quando eu fui e pedi o número do decreto da servidora, não tinha, né? E ela estava em desvio de função. Por quê? Porque ela só poderia ser contratada nessa empresa ou como segurança ou como auxiliar de serviços gerais. No entanto, ela estava no cargo de coordenadora da pré-escola. Aí, fui mandada embora da Delgado. E hoje, ela passou no PSS, no primeiro PSS de 2014 do nosso município, né?
ela prestou PSS para professor de ensino fundamental. E aonde ela se encontra? Como coordenadora da pré-escola de Axiquita. Isso, para mim, é desvio de função. Por quê? Porque se nós estamos abrindo um PSS para professor de ensino fundamental, é sinal que o quê? Que está faltando professor nas nossas escolas. Então, nós estamos tirando os professores de dentro da sala de aula para colocar como coordenador. Isso está errado. E o PSS é um processo seletivo simplificado com contrato temporário para 180 dias, sendo prorrogado para mais 180 dias, se caso for necessário. Se não tem a necessidade do professor, por que é que nós temos que contratar? Se o prefeito quer a servidora como cargo comissionado, que contrate a tal como cargo comissionado nas suas funções, não tirando a vaga de um professor para jogar ela como coordenadora do Tia Chiquito. Ou ele toma providência com relação a esse desvio de função, ou amanhã à noite, às 19h30, a promotora estará aqui, Infantaria, que vai estar no colégio, conversando com os pais. Eu vou fazer a denúncia em mãos para ela. Ele pode, é um direito que ele tem, ele quer fazer isso. Nós também temos o direito do quê? De cobrar. Por quê? Porque se é para professor, é para professor. Se não estamos precisando de professor, então nós não temos por que contratar. E hoje veio a resposta da indicação do vereador Isaías, que foi boa para nós lá, né? O prefeito disse que vai fazer, né? Então veja como está acontecendo o quê? O pessoal que está lá dentro não está sabendo o que está acontecendo aqui fora. Por quê? Porque essa indicação já foi executada. Já foi feito a parte tirando a terra, já organizando ali, o Adriano esteve lá ajudando o Valdir, né? Então já foi feito. Só um minuto. Até então eu passei lá hoje, até o dia que eu coloquei essa indicação aqui, nós passamos lá, ainda eu reclamei a questão dos barros que estavam na frente. Depois que eu coloquei essa indicação, até não foi colocado cascalho lá ainda, não foi feito da maneira que foi indicado. Então eles têm que se precaver que se eles estão tirando terra, eles que façam as coisas corretas. Se a indicação foi feita, independente da maneira que chegou até ele, eu pedi para que fizessem como eu indiquei, com cascalho, com sinalização e com tudo. O que eu vi hoje, a hora que eu passei com todo dia por lá, foi feito simplesmente uma retirada de terra. E ainda o que acontece? Naquele local, por que já caiu o muro da pré-escola? Por quê? Porque a parte de cima da avenida enche de água os seus terrenos. Eles abriram ladrões no muro da prefeitura e passa toda essa água para aquele prédio da pré-escola. Quantas vezes levantaram o muro lá, quantas vezes vai cair? Sem contar que tem o quê? Vários esgotos estão soltando fossa nos bueiros ali na frente da clínica odontológica. Agora que vai começar a esquentar o sol, não tem condição de passar. Então, é uma coisa que o quê? Tem que ser prestada atenção, porque é uma questão de saúde pública. A hora que começar a dar vários tipos de doenças nas pessoas, aí aonde que vai cair? Na nossa saúde. Então, eu acho que nós temos que começar a cobrar mais. Boa noite, obrigado. Vereador Gabriel. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, obrigado pela presença, venho sempre. Eu hoje só gostaria de dizer ao senhor presidente que eu, da minha parte, estou torcendo para que o senhor se recupere, né? O senhor fez falta, não que o vice-presidente não fosse competente na reunião passada, foi, mas só a sua presença aqui nos alegra, né? Ver que o senhor está bem aí, e a minha torcida é que o senhor fique bem, tá? Deus abençoe. Vereadora Ailton. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria comentar a respeito da rua, que já foi feita indicação, e eu passei lá, tenho passado sempre, até passei hoje,
naquela rua que é do lado da chácara do Jardim, até comentei com o vereador Luiz ali, eu não lembro o nome da rua, mas ela está bem desleixada, está perigosa, porque os bueiros que estão lá, o lugar dos bueiros, colocaram tipo uma grade. Só que a grade, ela está muito funda, até peço para o senhor presidente, se possível, se conversar com o prefeito, tocar esse assunto para nós, nos ajudar aí. Porque ela está muito funda, então a gente, eu já estou acostumada que passo sempre, a gente tem bastante cuidado. Mas se for uma pessoa que vem mais, um pouquinho mais ligeiro, acidentes não servem, porque a rua é estreita. E aquelas panelas, aqueles buracos estão enormes, estão muito fundos, então o que tem que fazer? Tem que tirar a tampa daquele bueiro que está muito grande a boca do bueiro, e a terra embaixo, a grade, está muito no fundo. Colocar uma grade mais superficial na terra, para cima, porque daí você caiu um carro ali, o que vai acontecer? Vai bater no muro, vai se acidentar, porque a rua é curta, não contando que no final da rua, no meio ali, para baixo da rua Pedro Dias, na primeira ali, como o vereador Luiz Adeseu já tem bastante conhecimento ali, ela está aberta uma terra, mas muito funda, muito grande aquele buraco ali. Perigosíssimo. E bem na mão, à direita, onde seu carro for fazer a volta, ele vai em cima daquela valeta. A valeta tem muito mais de 1 metro de altura. Então eu gostaria, assim, que nós todos, quem puder conversar com o prefeito, que a coisa foi feita. O senhor presidente, se for conversar com ele, levar para ele, porque lá está perigoso pela rua. É vários buracos que está lá, está bem feito, está bem abandonado aquela rua. É isso, muito obrigada. Vereador Nair. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença do presidente Duque, que está aí com nós. Eu queria lembrar um negócio aí que o vereador Ismael falou. A gente teve lá no sítio do Mário mesmo e na verdade não só no sítio do Mário ali, mas no sítio de Ocarmo ali também. A situação é bem precária, acho que o vereador Muriel sabe. Então a gente, como foi feita a indicação pelo Luiz Mário, a gente chegar lá no Mário, a gente acompanhar também, para chegar lá no meu carro, é irmão dele na verdade, sabe? Então a gente pede que dê uma melhorada ali. E quanto à indicação do vereador Bomba ali, até tem a avenida nossa ali também, que nós fizemos uma indicação para o Paraná e faz horas, e a gente é bastante cobrado ali. E essa indicação do Bomba já aconteceu uns 3 acidentes ali perto do Claudinho Ferreira. E a gente quer que também faça na avenida. Foi uma indicação que já faz quase 1 ano que foi falado, né? Que nós fizemos no Paraná. E o pessoal fala bastante, a gente sempre trafega por ali. E no mais, muito obrigado aí. Vereador Isaías. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas. Boa noite a todos vocês que se fazem presentes nessa casa. Senhor presidente, seja bem-vindo. Torcemos muito por você. Espero que você recupere logo, para que nós possamos voltar a comer aquela carne gorda de volta, né? Não quero matar assim não. Deus abençoe você e que te dê muita saúde. Senhores, nós estivemos conversando novamente com algumas pessoas no município de Ventania e volto a frisar de algumas pequenas coisas aqui hoje que nós pedimos há 6 meses atrás. A rodovia 090, em conversa com o secretário do Artagão Júnior, ele disse que tinha uma verba disponibilizada no Detran para a sinalização da nossa rodovia. Volto a falar que a mentira do irmão do governador Pepe Richa, juntamente com o diretor do DR, que falou na nossa cara aqui na prefeitura, que nos taxou de mentiroso, que mentirosos são eles, e vir aqui mentir, que iam fazer a sinalização e não fizeram. O DR de Piraí do Sul, perdão da palavra, aquela porcaria, que o cidadão que trabalha lá não é ele que mora aqui, não é os filhos dele que correm risco dentro dessa rodovia. Nós pedimos, nós fazemos as indicações, nós cobramos, só que nós não somos atendidos por eles. Então nós vamos ter que fazer, eu sempre falo aqui, a situação está virando piada, nós vamos se reunir de novo com o prefeito, nós vamos falar com o pessoal do DR. Daí nós vamos falar para a nossa população, é mentira, porque essa corja não nos atende. Até quando nós vamos ficar mandando ofício e queimando a cara em cima do que eles estão mentindo para nós? A população nos cobra com razão, só que nós não estamos sendo atendidos. E por isso nós estamos deixando de atender o nosso povo. A Rua do Chacrinha, senhor presidente, já virou, assim, no meu ponto de vista, um descaso.
Nós temos vários funcionários, cada um exerce seu cargo. Nós temos o Adriano, que está aqui hoje com a gente, está resolvendo muita coisa no cargo dele. Nós temos que colocar pessoas eficientes, pessoas competentes que saibam mandar. É dinheiro público. Nós temos funcionários tropeçando em funcionários. A única coisa que nós estamos vendo que vai para frente é o quê? A educação, a saúde está aí mais ou menos, o pessoal que trabalha com o caminhão do lixo. Agora o resto não está saindo nada, nós começamos o calçamento e não terminamos. E tudo chega ao prefeito, volto a falar, de maneira maravilhosa. E não é assim que está sendo. Nós precisamos de 2 manilhas para o cidadão colocar o carro dentro da garagem, nós não conseguimos. Não tem planejamento, nós não sabemos por onde começar a trabalhar. Quando eu falo que o prefeito de Ventania está mal assessorado, ele está mesmo, senhor presidente. Nós estamos com gastos excessivos. A folha de pagamento está 52%. Só que nós estamos empregando pessoas que não trabalham e estão recebendo. Então são essas coisas que nós temos que mudar. A rua do Arnaldo, a rua da escola, nós fizemos um projeto há 4, 5 meses. Placas, senhores. Nós temos um monte de gente que trabalha no pátio. Vamos fazer essas placas, vamos comprar as tintas, vamos pegar o DR, a placa, fazer o desenho e fazer. Não é difícil você vir pintar aqui e colocar uma placa. Senhor presidente, de novo, a fiscalização das ruas. Eu venho brigando com isso desde o mandato passado. Quando eu falo Ventania, cidade de ninguém, é porque todo mundo, nós comentamos isso esses dias, senhor presidente. Todo mundo vem aqui dentro, vende o que quer, leva o nosso dinheiro embora e quem paga imposto fica aqui desvalorizado. Nós temos pessoas que trabalham com isso. A questão das águas, dos esgotos, das fossas que despejam nos esgotos que não tem tratamento. Nós temos a vigilância sanitária do município. Por que não fazem? Não fazem porque o salário vem do mesmo jeito, ninguém me cobra, por que eu vou me preocupar? A população nos cobra, mas tem que participar mais. Os pontos do ônibus, vereador Paraná, vereador Gabriel, desde o mandato passado, são 2 estacas e uma coberta. 4 anos no mandato passado eu pedi, estou indo para o 2º ano pedindo. Chuva e sol essas crianças. Será que não tem? Será que não tem uma pessoa capacitada para fazer isso? Será que nós vamos ter que chegar lá, Adriano, faz favor, já que você trabalha aqui, não vai fazer para nós lá. Pega lá o concreto, o tijolo e vaza. Nós precisamos de gente que tenha atitude, de pessoas que façam as coisas andar. E nós não estamos tendo. Senhores, cascaramento, complicado, vereador Luiz Mário, vereador Adesilo, todos os vereadores cobram com razão. Essa estrada que foi feita agora no município, parabéns. Ficou muito boa. Essa outra que vão fazer com essa verba que eles pediram agora, também vai ficar boa. Tá? Agora o que eu digo para vocês? A dívida da Sanepar, senhor presidente, o senhor não estava na reunião passada. O cidadão posta lá no Facebook, Prefeitura de Ventania parcelando dívida de água. Mas só que essa dívida de água é de 2004 a 2012. Eu fui verificar. Não é de 2013 a 2014. Está lá a dívida. Se o papel está mentindo, eu não sei dívida. 2004 a 2012. Temos que fazer crítica? Temos. Temos que cobrar? Temos. Mas vamos ser realistas. Vamos cobrar o que é verdadeiro. Quando eu falo que existe uma rede social, que o cidadão está lá, é óbvio, é dele, faz o que quer, posta o que quer. Mas eu acho que a pessoa tem que ter humildade de ver o que é, de postar. A vereadora Antoniela comentou sobre o salário dos secretários. Aí então o maior comentário. Fui verificar, peguei os papéis, vereadora, acho que não passei para a vereadora ainda. 3 meses de 4.600 por questão das férias, parcelada em 3 vezes. Por isso foi para 4.600. Tanto que eu já fui lá para cobrar, eles me passaram na hora. Inclusive o demonstrativo está chegando amanhã, que era para estar hoje aqui na Câmara. E daí todo mundo, às vezes nós comentamos aqui, a vereadora comentou, pô, ficamos abismados, mas será que tem? Nós vimos no portal da transparência, ela viu, nos passou. Então, peraí, mas 3 meses não dá. Vamos verificar, vamos. Depois do ocorrido que a vereadora Antoniela nos passou aqui, nós saímos na rua, todo mundo, o que vocês estão fazendo lá, que vocês não tomam providência. Mas peraí, isso também foi um mal entendido. Então, às vezes, custa-nos chegar até o prefeito e falar, cidadão, eu não quero ir lá te criticar, não quero ir lá falar mal de você.
Mas me explique o que está acontecendo. A vereadora falou do cargo. É errado, tem direito de cobrar. O que nós vivemos hoje aqui dentro? Essa mentira. É nos passando as coisas, chegando até lá, porque nós não estamos vendo. Tudo, muitas coisas foram feitas no município de Ventania. Eu falo que foram, desde estradas descascalhadas até calçamentos. Mas pergunta